Hoje eu vim falar com você. Trouxe uma pessoa mais que especial, uma irmã de vida, de caminhada, que é a Cláudia Cacau. Ou Cacau Cláudia, como você preferir. Uma deusa, acima de tudo, uma grande terapeuta que encontrou o caminho na medicina da bruxaria. E a gente vai conhecer um pouco desse mundo hoje. Cláudia, Cacau, eu vou chamar de Cacau. Cacau, bem-vinda. Obrigada por você ter aceito e seja muito acolhida aqui no dia de hoje. Gratidão a você, Márcia, por esse convite, né? Nós que somos irmãs de Caldeirão, é muito especial estar aqui participando junto com você. Obrigada a todo mundo que está aí, né? Que vai assistir, está assistindo a gente no dia de hoje. E nesse espaço-tempo aí que a gente sabe que é fluido, né? Que transita multidimensionalmente. Eu queria um pouquinho, porque né, o objetivo nosso aqui não é só esclarecer as pessoas que querem encontrar uma terapia, mas também de mostrar o caminho de como se chegou nessa terapia, né? Como você chegou nisso. E eu me lembro que você tinha uma outra vida, né? De veterinária, maravilhosa, um excelente profissional. E como é que veio esse despertar para você? Conta um pouquinho dessa história para nós. Foram 21 anos na veterinária, 21 anos que eu vivi dedicada à natureza de um outro jeito, né? Sim. Inclusive mais quadradinho, mais científico e alopático. Eu não tinha nada de holístico no meu movimento de atendimento veterinário. Então isso é bem interessante, assim, porque eu fui resgatar lá da minha adolescência o meu primeiro livro de pêndulos, né? Quando eu comecei ali a gostar da bruxaria, e depois eu fechei tudo isso, acho que muita gente passa por isso também, né? De fechar esse caminho para depois abrir no momento que veio, no meu caso, por exemplo, com a maternidade. Né? As meninas, tenho 2 filhas, as meninas me puxaram para esse caminho, por causa, inclusive, de desafios com elas, que elas têm aberturas que eu não esperava na vida, né? De lidar com isso, né? Sim, de ativar minha intuição, de entender o que é ter 2 filhas mulheres, né, bruxinhas também dentro de casa. E foram elas que me ajudaram a começar esse caminho, transitar por esse despertar, né? Que veio de formas sutis, veio mostrando uma magia aqui, uma magia ali. E eu tentando entender o que era esse movimento, né? E daí veio uma situação que foi um pouco mais trágica, que não é o caminho para todo mundo, né? Sim. Mas a gente passou por um movimento muito forte, que foi um assalto à mão armada, que levaram o nosso carro, e a gente estava a família inteira no carro. E ali eu entendi o quanto tinha de proteção espiritual, porque tudo que podia ter acontecido da pior forma, aconteceu da forma... mais protegida. Mais protegida, todo mundo saiu bem. Né? O único que sofreu foi o carro, né? Foi-se. Mas ali eu entendi que tinha muita coisa além, porque eu tinha tido um sonho premonitório e tudo fluiu dentro da questão ali que foi intensa da melhor forma possível. Eu falei, eu quero entender melhor como é que funciona isso aqui. E daí as coisas foram cada vez mais. Eu fui me admirando, eu falo que até hoje, né? Eu recebo as respostas das pessoas que se conectam comigo falando, nossa, aconteceu isso a partir do que a gente conversou, a partir do que a gente... Eu ainda me permito esse fator surpresa, assim. Esse espanto da criança, eu digo, né? Que é esse, nossa, isso dá certo mesmo. Até hoje eu me permito acontecer isso, assim. E me diz uma coisa, como que foi trazer a magia, né? Porque a magia, ela acabou, com o passar dos anos, se tornando algo descrente, como se fosse algo que não acontece, que ela ficou confundida com o ilusionismo, quer dizer, meio que eu te engano através de uma ilusão, né? Sim. Então, como foi encontrar essa magia para você? Eu sempre brinco que magia não é mágica, né? Às vezes as pessoas falam, vamos fazer uma magia, daí elas esperam o resultado em 3 dias. Eu digo que magia não é mágica, né? Então, como é que a gente observa a sutileza? Que a natureza é o melhor caminho sempre, né? Como é que você vê, você coloca a semente na terra, você coloca com fé. Isso é a verdadeira fé. Se vai brotar ou se vai morrer, essa que é a magia, é o resultado que você espera e o resultado que a natureza realmente está pronta para dar, por exemplo, né? Eu acho que, inclusive, a gente tinha muito mais contato, ali nos anos 80, 90, provavelmente muita gente que está ouvindo a gente vai lembrar, a gente tinha muita revistinha de simpatia, né? É mesmo. Eu acho que a gente tinha muito mais contato com isso de uma forma mais sutil,
Todo mundo fazia alguma simpatia ou outra, até hoje, né? Todo mundo tem a simpatia. Aquela do ter solzinho no olho, que o pessoal tira a aliança e esfrega para esquentar, põe no olhinho e tal. Que as coisas das avós, né? Das Isso. benzedeiras, né? Eu acho que tem um movimento hoje de resgate disso justamente por ser um movimento que é de retorno a essa ancestralidade, a gente confiar mais nessa sabedoria dos mais velhos, né? Nessa sabedoria do que já existiu. E, ao mesmo tempo, esse movimento de descrer e voltar a crer, eu acho que tem muito a ver com medo também. As pessoas têm um pouco de medo da magia. Mas o medo vem do desconhecimento, né, Cacau? Porque você não dormiu veterinária e acordou bruxa no dia seguinte. Você estudou muito para isso. Sim. Né? E também existe, né, que as pessoas têm que entender que existe um empenho, um estudo em buscar um conhecimento também, ainda mais que você veio do meio científico, vamos assim dizer, né? Da ciência e da espiritualidade caminhar junta. Sim, não só científico, mas de família católica, né? Uhum. Então tinha uma coisa assim muito forte, né? Eu tive 2 tios padres, 2 tias freiras, quer dizer, era um movimento inclusive familiar muito forte de manter nesse lugar religioso, né? Algumas coisas, alguns mistérios, mas que não transcendia para outros lugares. Então era uma polaridade muito grande, não só em mim, mas eu via nesse meu meio familiar, assim, o muito científico era aceitável, o esotérico entrava na religião, existia também, mas daí quando você trazia para mas esse mistério aqui, esse esotérico aqui, não, daí não podia. Daí não, isso não existe. Mas espera, algumas coisas existem, outras não. Para mim era confuso, inclusive durante a minha adolescência, né? Então eu tirei a confusão durante um tempo, né? Esse período de veterinária, acho que foi isso. E fui me encontrando com situações, por exemplo, que a ciência não alcançou em alguns momentos. Eu ouvi minha vida inteira que eu não ia conseguir engravidar naturalmente. E a minha primeira filha, eu iniciei um tratamento, não cheguei a fazer o tratamento porque ela decidiu vir antes. E a minha segunda filha, eu iria iniciar um tratamento também. E eu estava fazendo um acompanhamento e estava fazendo no movimento da escola Waldorf, que elas participavam, uma boneca. E assim que eu terminei a boneca, assim, mesmo, eu fiz o último lacinho do tênisinho que eu fiz meia e laço e tudo, assim, o tênis era amarrado, né, de tão completinha que precisava ser essa boneca. No momento em que eu termino a boneca, é o momento que eu ovulo e me descubro grávida. Então, e eu estava acompanhando com exames, quer dizer, aquela coisa da ciência em paralelo ali com a magia. E daí eu falei, me poupou um tratamento, eu preciso descobrir, né? Tanto que as bonecas me acompanham até hoje, é uma das magias que eu gosto muito de trazer na terapia. Nós vamos conversar sobre essas bonecas no próximo, nem dê spoiler agora. Porque eu adoro. Falar profundamente sobre isso. Eu adoro. Mas as bonecas, essa boneca especificamente, foi uma que me trouxe uma cura física. E daí eu falei, pera, tem mais coisa por baixo desse negócio aí. Quero entender melhor, quero compreender as nuances dessas transformações, né? E um dos primeiros estudos que eu fiz, antes mesmo das bonecas, na verdade, foi da terapia floral. E, assim, é um campo muito difícil, inclusive, porque ele é tão sutil que, para quem tem uma mentalidade científica, você duvida muito, porque você não vê ele atuando. Você não percebe ele atuando. E foi justo ali que a coisa veio, né? Eu que era uma crítica ferrenha da homeopatia, por exemplo, e o floral ainda mais sutil que a homeopatia. Sim. Eu fiquei... Para entender como aquilo funcionava e realmente desbloqueava, e realmente eu via, né, meses depois, porque é o que normalmente acontece, eu via aquela ficha caindo, eu falava, uou, tem muita coisa aí. E os relatos das pessoas vindo, eu falando, como que isso transforma? Eu buscava entender, inclusive, é um dos estudos que eu faço hoje, que é dessa engenharia espiritual, engenharia energética por trás disso. Né? Então, a cientista, a pesquisadora, nunca saiu de dentro de mim. Eu sou curiosa, eu gosto de estudar. E é nessas nuances, nessas sutilezas da magia, porque a magia é sutil, ela vem desse outro lugar, assim. Acho que é por isso que as pessoas têm tanto medo, porque não percebem ela atuar. Sim, porque não é tátil, né? Não é aquela coisa empacotada naquele quadradinho, né? A pessoa precisa se soltar, né? Para acessar. Não é um remédio para dor de cabeça que você vai tomar, ela vai agir ali em meia hora. Mas vai ser algo que vai te fazer compreender, por exemplo, a dor de cabeça
e ela vai ser trabalhada ao longo de meses e, de repente, você vai perceber que faz muito tempo que você não sente ela, que ela não começa mais. Não é que ela termina na hora, mas ela não começa mais, por exemplo, né? Então, eu sinto que quando fui trabalhando esses medos e percebendo como a coisa funcionava, me trouxe a habilidade de começar a manipular isso mais conscientemente. Que acho que é esse o verdadeiro sentido da magia. Você conseguir pegar isso que está no sutil e entender como é que você molda, como é que você traz isso para o teu dia a dia, moldando essa energia para que ela haja na tua vida positivamente, para a tua intenção. Né? E negativamente, se for o caso de alguém que queira, né? Sim. E daí cada um se vê com a consequência. Sim, e você disso. tocou num ponto importante, né? Quando se fala assim em usar a energia de uma forma negativa ou pelo mal. Na realidade, a energia não tem bem e mal, Não. né? Não julga. Não julga. A sua intuição, a sua intenção do que você quer fazer com aquilo, que na realidade a responsabilidade sempre é da pessoa que pediu, né? Esse caminho ou escolheu esse caminho. Isso Com é uma coisa certeza. que às vezes as pessoas têm, né, um pouco de receio. Como não existe o mal? Não, a energia, ela é única, ela é plena. É a mesma energia que você pode usar e você pode direcionar ela do jeito que você quer. Se vai contra o livre-arbítrio de alguém, isso pode ser considerado algo negativado, por exemplo. Se vai contra a vontade de alguém, né? Mas daí, assim, pensando em magia de uma forma muito mais ampla, uma oração pode gerar uma energia negativada. Se eu quero obrigar alguém a fazer algo e eu rezo e peço que aquela pessoa faça aquele algo que me beneficia contra a vontade dela, isso também é uma magia negativada. Facilmente. Né? Sim, e as pessoas que às vezes vêm pedir, né, assim, eu quero que você, não deve ter, né, claro, né, eu quero que você recupere meu namorado, o meu marido, a minha esposa, seja lá o quê, né, quer aquilo acima de todas as coisas, né. E é uma nuance tão sutil, porque recentemente aconteceu isso comigo, né, a pessoa veio, mas será que tem algo que eu possa fazer para fazer ele ver mais claramente e entender que ele quer ficar comigo? A pessoa tenta até dar não é exatamente que eu quero né, manipular, amarrar, porém, né? E o que eu digo não tem como você movimentar essa energia. Não tem como assim, tem, né? Não vamos dizer não tem. Isso existe no mundo. Não é o viés que eu uso no meu trabalho. O meu trabalho, ele preza pela liberdade espiritual. Né? Sim. Então, não é manipulador, né? Mas, sim, isso existe. Você poderia falar assim, se ela insistisse muito, eu posso indicar, tem um pessoal que faz. Mas não é o intuito do meu trabalho. O que a gente precisa entender é que tipo de projeção está ali. Né? O que você está vendo nesse relacionamento que talvez ele não esteja vendo. Você pode ajudar conversando, se comunicando melhor. Você pode trabalhar, por exemplo, o teu chakra laríngeo para você trazer a tua percepção de uma forma mais clara e a conversa entre vocês fluir melhor para um compreender o outro. Isso dá para a gente fazer e não é uma magia que eu estou interferindo com o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio dele, exatamente. E assim, era um período de uma turbulência tão grande no relacionamento que quase que ela não viu saída. E foi dentro do processo terapêutico que ela conseguiu sustentar emocionalmente o momento para que eles conseguissem, inclusive, passar, né, atravessar essa turbulência, e eles estão bem hoje, sem nenhum movimento de interferência. Sim, né? sim. Porque normalmente quando a gente traz um movimento de interferência, pode gerar do outro lado uma energia que a pessoa não compreende por que está ali. E daí o relacionamento fica existindo, porque os dois estão juntos, mas não é um relacionamento saudável. Tem alguma coisa nesse pano de fundo que não fica bem, que não fica harmônico. Né? Aí tem um conflito sempre ali acontecendo, recorrente, mas eles estão juntos, daí a pessoa se sente bem porque está junto, mas também se sente amarrada, não é? Que você vê às vezes as plaquinhas, né, que diz assim, amarro, amor, eu não sei muito bem como está escrito, mas não tem como a pessoa não se sentir meio que tolhida de algo, né? Que ela não está na sua plenitude aí que tá. Emocional, energética. Por isso que eu falo que a magia é sutil. Você sabe que tem algo que não está bem. Então não é um amor livre,
Você não está se sentindo espiritualmente livre. Isso é desconfortável. É como você tá com uma roupa que está apertada. Você vai sentir que ali tem algo que não está bem encaixado. E vai ficar nessa percepção de não saber exatamente o que é, e daí isso vira o quê? Vira briga, vira discussão, vira às vezes uma fuga por baixo dos panos, quer dizer, eu não me liberto aqui, então eu vou procurar liberdade em outros lugares. Pode virar um vício, pode virar alguma outra coisa dentro do relacionamento. Né? Vícios, né, até lícitos, como o alcoolismo, Sim. como comer demais, né? Sim, com certeza. Porque são vícios, Sim. né? Eles são lícitos, mas são vícios, né? Acaba se transformando numa compulsão em algum outro momento, né? Se eu não encontro a liberdade aqui para expandir outras coisas, eu vou procurar uma válvula de escape, né? E daí a válvula de escape não é a conversa dentro do relacionamento, não é resolver a questão, é esconder a questão, porque você não sabe o que está ali. Por isso que eu falo que a magia é sutil. Ela não vai estar clara assim, não, tem um trabalho aqui que foi feito de amarração. Não está escrito na testa da pessoa. Sim. Eu te amarrei. Tem uma música que fala isso. Tem isso. Eu te amarrei. É ótimo. Né? Essa eu nunca escutei. Não tem, né? Uhum. Eu até brinco, né? Que eu tenho vontade de colocar embaixo da plaquinha que escreve ali a amarração, falar assim, te desamarro, se você quiser. Te dou outros caminhos. Né? Existem outros caminhos. Até de entender, porque você tem vontade de se manter numa relação de codependência emocional, que é o que normalmente acontece quando a pessoa tem tanta necessidade do outro. Que é isso que eu adoro no teu trabalho, que é isso que você faz, esse caminho no meio, né? Que ok, tem a magia, tem a questão, né, do que você pode trabalhar nessas energias, mas que também o maior disso é a parte terapêutica que você faz. Quer dizer, realmente você precisa disso? Né? E aí você faz resgates, com certeza você vai poder relacionar, né? Resgates maravilhosos, quando a pessoa entende que na realidade quem tem que ser resgatada é ela, né? Sim, quando nasce esse poder, que daí a pessoa percebe, quando ela delega essa decisão, né? Eu só vou ser feliz se eu estiver com ele, ela está delegando o próprio poder. E o maior objetivo que eu tenho é fazer a pessoa perceber que esse poder é dela, e ela pode decidir se está ou não junto, se quer estar ou não junto, e o que aquela pessoa oferece de tão bom que já existe, inclusive, dentro dela. Por isso que ela enxerga isso no outro, mas ela não encontrou, por causa de questões traumáticas, por exemplo, memórias traumáticas que estão ali nesse corpo, por causa de, sim, questões kármicas, né, vidas passadas, enfim, mas não precisa nem necessariamente a gente entrar nessa memória cognitivamente para a gente achar isso. Essa que é a beleza da magia dentro da terapia. Ritualizar, por exemplo, a pessoa está sofrendo muito porque está vivendo um luto de alguma forma. Pode ser, a gente falou aqui muito de relacionamento, né? Mas pode ser a perda de alguém, pode ser uma transição de vida que não foi da maneira que a pessoa gostaria. Ela ritualizar aquele luto, por exemplo, que é uma coisa extremamente da magia, né? Montar um ritual, colocar aquilo ali como centro do ritual, fazer essa liberação através de ritual, ela vai sentir, inclusive nos 5 sentidos físicos dela, ela vai poder cheirar o ritual, ela vai poder ver o ritual, ela vai poder tocar e manipular aquele ritual. Fazendo isso, ela traz, inclusive, fisicamente, essa noção para a mente, para o cognitivo, e ela pode dizer, agora eu entendi o que eu encerrei. Né? Sim, então, sim. Ritualizar faz parte do ser humano. A gente faz ritual, fala que a gente faz ritual para tomar água de manhã. Né? Você acorda, você tem todo um trajeto que você faz, da maneira que você quer, para conseguir fazer. Quem não ritualiza de manhã, normalmente a caneca que você né? gosta, Isso. O copo que você gosta, a temperatura da água, né? Tem gente ser humano é muito de rituais. Ele é muito ritual, né? E a perda desse ritual também nos enfraqueceu, né? Muito. Nos colocou em condições muito de enfraquecimento, de você não conseguir compreender o teu entorno. O que está acontecendo? Que é parar e dizer assim, tá, mas o que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo fazer isso, né? Ou se conseguem, não conseguem achar soluções, né? Mesmo os rituais entraram no automático, né? A gente delegou, por exemplo, as religiões todas fazem isso. É uma pessoa que é dono do ritual, porque tem o conhecimento, que foi iniciado. Sim. E, ok, a gente respeita que existem iniciações em todas as vertentes espirituais.
Existem pessoas que sabem mais sobre aquela linha espiritual. Mas a pessoa delegou. O que aconteceu? Ela não assume mais vou ritualizar por mim mesma, vou montar o meu próprio ritual, mas ela deixa outra pessoa, uma terceira pessoa, fazer o ritual por ela. E daí aquele movimento talvez não seja totalmente de fechamento. Para muitas pessoas né? Você tem rituais para tudo, em todas as religiões. E para muitas pessoas isso fecha algumas coisas, mas não tudo na vida. Né? Às vezes o que faz aquele ritual acontecendo, ajusta, mas não faz a pessoa compreender a origem disso. Então, em algum momento, ela vai encontrar com aquela energia de novo. Ela vai viver um outro ciclo nessa espiral, nessa ascendente, e ela vai se deparar com aquele desafio novamente até ela trazer para compreensão, para consciência. E é isso que um ritual personalizado, por exemplo, a gente construindo junto em ambiente terapêutico, vai ajudar a pessoa muito mais. Porque daí ela vai entender por que ela está trazendo aquele... Não é um passo a passo do tipo, você usa a vela da cor tal, você usa o tal elemento, mas o que te conecta com essa energia? Qual é o simbolismo que você quer trazer para dentro desse ritual? Inclusive, se não fosse tão importante, inclusive as grandes igrejas do mundo não tinham adaptado rituais pagãos para usar dentro da igreja. Sim, né? sim, porque entendia que ali existia uma cura, né? Que o objetivo deles era trazer também a cura para as pessoas que entravam ali e queriam, né, esse acolhimento, né? É uma força imensa, né, que existe, né? E rituais coletivos também têm sua força, uma força muito potencializada. Se todos estão focados na mesma intenção, a gente sabe, por exemplo, meditações que o pessoal coloca mundiais, né? Hoje é o dia por exemplo, a bênção mundial do útero. Mulheres no mundo inteiro reunidas na lua cheia ou na lua nova para honrar esse ser mulher no ritual de menstruação. É isso, ele vai potencializar muito mais, vai transbordar, inclusive, para as outras mulheres que não estão nesse movimento, uma energia de cura, né? Desse potencial, desse poder do feminino. Então, rituais coletivos, claro que vão ter uma potência muito maior. Mas algumas coisas são vividas na individualidade, né? Algumas sombras precisam ser vistas na individualidade. Alguns traumas são muito específicos daquela pessoa. Né? Então, e esse é o poder do individual, né? Da terapia. E você falou em sombra, a gente está aí às portas, né? De virar aí o nosso solstício, né? Sim. Que vai ser depois de amanhã. Isso, é 20 para 21. 20 para 21, né? Uhum. O que é esse movimento para as pessoas que estão mais acostumadas a um calendário gregoriano, né? Que é um calendário que foi adotado aí há 2024 anos, mas que existem outros calendários mais antigos que tinha nesse calendário uma sabedoria também mais conectada com o movimento da natureza. Como é que é esse momento que a gente vai virar essa chave aí? A gente diz a data do calendário porque ajuda na vida prática, né? Mas o movimento do solstício, ele tem a ver com o comprimento do dia, vou colocar assim, né? É o menor dia solar do ano e a noite mais longa. Né? Então, o que antigamente se percebia? Você não tinha tantas luzes ligadas, né? Sim. Você conseguia perceber as nuances de dia e noite muito mais facilmente. Uma noite muito longa, ela era perigosa, porque é um momento muito grande de escuridão. Antigamente era assim. Hoje em dia a gente traz para quê? Traz para a nossa psique esse movimento. Então, o que é uma noite muito longa dentro do nosso processo de alma? O que é atravessar essa noite escura da alma? E é um movimento que, sem querer, a gente vive e que, inclusive, algumas pessoas estão conflitando, né? Porque a gente está num solstício de inverno muito quente esse ano. Todo mundo está com muito calor, né? Nós que vivemos em Curitiba, que estamos acostumados com friozinho. Sim, tipo assim, cadê o frio, né? Que dia que vai chegar, né? Hoje não tá frio de novo. Sai de shorts e regata num dia, né, no meio do inverno. Ó, eu saí da chácara hoje, tava frio. Agora já tá calor. Exatamente. Né? E um calor que fora do normal mesmo nessa época, né? É isso que eu falo, me permitindo vir uma manga curta, né, nesse momento. Então, quando a gente olha, isso traz até um conflito interno de, ok, eu estou gostando desse dia de sol, mas ele vai ser um dia curto. Inevitavelmente. Mesmo ele estando quente como um verão, ele não vai ficar solar até 8 horas da noite, como acontece no verão. Então, o nosso corpo sente.
E a nossa psique sente também. Então, no momento em que vem essa noite mais escura, é o momento que, ao mesmo tempo, é muito denso, muito mais denso, é um momento em que a coisa começa a clarear. Então, é quase como se a gente ritualizando o solstício e trazendo essa luz para uma fogueira, para uma vela acesa, a gente conseguisse intencionar que, ufa, a gente atravessou até aqui, daqui para frente a coisa vai clarear. Né? Então, quem está ouvindo provavelmente já está tendo uns insights ali, está falando assim, nossa, realmente, esse junho foi mais intenso, esse maio estava caminhando para esse lugar, mas agora parece que as coisas estão começando a se abrir. Pode né, parar, respirar, perceber, assim. É isso que eu percebo no movimento da magia, e por isso que a roda do ano, né, que é uma sabedoria trazida pelos celtas, mas tem em outras culturas do mundo, né? Quando a gente ritualiza isso, a gente consegue entrar no ciclo da natureza e se desprender um pouco justamente do calendário gregoriano, né? Se desprender um pouco de olhar a data e entender o que, por exemplo, uma fogueira de São João, nessa época, pode representar. Que é essa iluminação, conseguir trazer essa luz, se desprender um pouco do São João e trazer para o junino, né? Sim, sim. E uma coisa que eu vejo, né, nessa questão também, que eu acho que deve muita gente procurar, né? É esse medo do escuro, né? Medo da escuridão. E ela é tão nutridora, né? E eu sei que é um processo que as pessoas têm que passar e entender que na escuridão está uma grande nutrição, né? Mas eu acho que para quem está na Matrix, muito trabalhando o dia todo e o calendário ali, né, meio que dando chineladas, né? Que você cumpra aquilo outro, dê aquele resultado, faça isso, faça aquilo. E a natureza te puxando para um momento de introspecção, um momento de interiorização. É uma tarefa árdua, né? Na terapia, não sei se você realiza isso também, né? Eu percebo assim, eu falo que é um momento chave, gosto muito de colocar, de lembrar assim, da expressão das pessoas quando elas chegam em algum ponto de virada, né? Normalmente vem num sonho, eu falo, tem sonhos iniciáticos, sonhos com escuro, sonhos com cobra, sonhos com coisas muito que a gente julga, o que a gente tem nojo, né? Eu falo sonhos iniciáticos, e às vezes a pessoa está numa transição e dela traz algo muito sofrido que está acontecendo na vida, é um conflito muito grande, e de repente vem o sonho, e daí eu falo, tá, vamos conversar sobre esse simbolismo, então. Aconteceu isso, você sonhou com isso, esse símbolo remete a coisas assim, tal. Quando a gente coloca assim o passo a passo, eu falo que eu traço uma linha e faço a costura do que aconteceu no processo até aquele momento, a pessoa chega a brilhar o olho de um jeito diferente. Eu vejo no soltar do ombro, às vezes, ou naquela respirada. Sim, soltou algo ali. A ficha caiu, né? Soltou. A ficha caiu, né? Exatamente, a pessoa nunca tinha pensado nisso. Para mim, isso assim, esquenta meu coração, me deixa tão feliz, porque eu falo, é esse o processo. Às vezes a pessoa está ali 3 meses conversando comigo e ela fala, mas Cacau, isso nunca vai passar, não vai resolver. E eu, né, sustentando esse espaço, falando assim, vai chegar um momento, eu tô aqui com você, porque não é meu objetivo, eu já tô vendo lá na frente, eu tô entendendo o processo da pessoa, eu não posso simplesmente chegar e depositar o processo na mesa e falar, tá sim, porque algumas coisas ali a pessoa vai falar, não é assim, imagina, nunca foi assim. E quando ela vê acontecer, né, aquele gesto quase de virar a página do livro, assim, ela vê a conclusão daquilo, ela olha, e essa expressão no rosto para mim é impagável, não tem o que substitua. A pessoa entender que ela foi acolhida durante aquele processo e falar assim, uau, era sobre isso. Ficou mais leve. Nossa, agora tudo está claro. São as 2 palavras que eu mais escuto. Clareza e leveza são as minhas expressões assim que eu mais amo. Então, é ali que eu vejo que a magia funcionou. É ali que às vezes eu volto, né? Eu falo, você lembra aquele ritual que a gente fez, assim? Você lembra qual foi a tua intenção? E daí eu faço a pessoa fazer essa revisão, né? A pessoa vê a magia funcionando. Nossa, não sabia que ia dar nisso. Não foi o que eu imaginei quando eu coloquei essa intenção. Aí eu falo, tá vendo? O caminho que a magia faz não é um caminho reto. Ele é um caminho de consciência, ele é um caminho de compreender aos poucos.
né? E me diz uma coisa, os homens hoje, eles estão procurando esse caminho também? Eu sei que a maioria deve ser, né, mulheres, ou homens, ou também pessoas, né, que optam por uma outra vida sexual, mas no gênero mesmo, né, o masculino vem procurar essa energia. Tem sido um movimento bem recente, assim. Eu já atendi alguns homens em processos mais longos, né? Eu brinco que acho até engraçado, porque a maior parte dos homens que chegam até mim, eles têm um pensamento mais quadradinho, né? Então, atendi economista, engenheiro, né? São os que você menos imagina. Assim, como é que espiritual para engenheiro. Isso faz como é cálculo, que é isso? Né? E às vezes é ali, né? Às vezes é justamente a pessoa que está num movimento muito quadradinho, muito certinho, que entende que tem algo mais. E daí busca esse algo mais. Mas eu tenho visto um movimento muito lindo, assim, de homens buscando. Inclusive, teve uma das minhas últimas caixinhas que eu até abri no Dia dos Namorados. Falei, vamos falar sobre relacionamento. O pessoal gosta de falar sobre relacionamento. Eu vou sempre aprofundando, né? O pessoal acha que eu vou dar uma resposta simples, só porque é uma carta. Sim. E nunca vai no simples, né? O ascendente escorpião não deixa, né? Então, a gente tem que aprofundar em algum lugar. Tem que mergulhar. E uma das perguntas foi exatamente isso. Como que eu não projeto a minha insegurança no meu relacionamento? Foi a pergunta de um homem. Eu achei de uma profundidade, eu falei, nossa, só o fato dele estar olhando para isso, a parceira dele com certeza está num lugar diferente da maioria das mulheres. Porque ele parou para perguntar isso, ele percebeu que tem algo de insegurança ali que é dele, que não tem nada a ver com o que ela está fazendo, com o caminho que ela está fazendo. Ele sentiu que tem algo ali. E é essa transformação que é possível trazer. Então, eu estou sentindo que tem um movimento, sim, de homens buscando a magia de um jeito diferente, porque o homem buscava a magia muito pelo poder, né? Tanto que a gente vê muitos líderes espirituais que são, a maioria de homens ainda, né? Sim. Mas de trazer um mergulho um pouco mais interno também, se permitir olhar para dentro e não acessar esse poder só fora, de dominação, de manipulação, mas entender que existe um movimento que é de libertação, que é interno. Eu acho maravilhoso. Homens, façam terapia. Aí dá uma vontade de trazer, né, eles, pena que as pessoas não podem se expor, porque a gente, né, tiraria a individualidade e o direito, né, da pessoa estar protegida, né, por isso. Mas dá uma vontade de trazer, né, um homem. Olha que coragem ele chegar e dizer assim, como eu não projeto a minha insegurança no meu relacionamento. É uma coragem isso, né? Lindo. Isso é um herói. São os heróis que a gente aí não vê no dia a dia, não precisa botar a capa vermelha, né? E até sair, inclusive, da posição do herói. Porque se ele não tem como salvar essa parceira porque ela está buscando o caminho dela, aí que vai bater a insegurança. Porque agora ele não é mais responsável por ela. E agora o que eu faço da minha vida se eu não sou mais responsável por ela? Se eu não sou o provedor, se eu não sou, né, o protetor, que é, digamos, o caminho, né, que sempre diz que o homem tem que prover, proteger, né, o caminho antigo, né? Exatamente. E daí, se eu saio disso, quem eu sou? E eu acho que se pararem para pensar que essa libertação que a gente está buscando como mulher propicia que eles também olhem para esse movimento, ele é incômodo. E, homens, eu entendo, é extremamente incômodo esse lugar, porque eu já passei por ele. Mas no momento que você fala, ok, se a vida não é útil, como disse Krenak, né? Se a vida não é útil, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu se eu não sou esse herói? Se eu não estou nesse lugar, quem sou eu? Então é muito lindo esse movimento, na verdade, porque é a pergunta que vai te libertar. É a pergunta que vai fazer você se entender como ser humano, não como serviço, como utilitário. É isso, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Bom, deve ter algumas perguntas aí, senão a gente não para de falar, mas a gente vai marcar certeza. outras, né? Vamos lá ver o que o pessoal está perguntando. Lá, a Rosângela Hernandes pergunta, tudo é espiritual? Olha, na minha opinião, sim. Mas talvez não do jeito que imaginam, né? Ai, peguei uma gripe, é espiritual? A imunidade física e espiritual andam bem em paralelo. Mas daí, essa compreensão, será que a gente precisa o tempo todo? A questão é essa, né? E o quanto a gente se libertar no físico através de outros processos, por exemplo, pode nos levar a uma abertura e um caminho espiritual, né? Então, sim, tudo é, mas não no sentido de que a gente precisa ficar
na neura disso o tempo sim, todo. Sim, é isso mesmo. Até porque eu sempre digo, né? A gente tem que estar no espiritual, sim, mas a gente também está ancorado nesse planeta, está encarnado, né? E viver essa dualidade da matéria e da espiritualidade é a grande arte, né? É a grande arte. É que a gente separa aqui nessa dualidade. Sim, né? a gente quer tudo em caixinha, Mas né? se a gente encaixasse tudo bonitinho, tudo é espiritual mesmo, porque o físico também é. Sim, é uma forma, uma manifestação de espiritualidade mais densa, né? Isso. Porque hoje já pode se ver isso na física quântica claramente com os experimentos, né? Da matéria dentro da espiritualidade, a espiritualidade dentro da matéria. É maravilhoso. Vamos lá ver a próxima. Existe uma bruxaria moderna? Olha aí, ó, José da Silva está perguntando. Bruxaria moderna? Tem, porque a gente tem possibilidades novas hoje em dia, né? Então, sim, a bruxaria ela é mais contemporânea, mas tem gente que resgata coisa muito histórica e vai buscar, e eu acho que essa pesquisa é extremamente importante, porque lá atrás, como eu falei lá no começo, né, a gente falou dessa ancestralidade, a ancestralidade trazia a chave de uma forma muito mais conectada com a natureza. Mas adaptar para o momento atual, eu acho que torna, inclusive, a magia mais acessível para a maioria das pessoas. Sim. Eu acho importante. E ritualizar pode ser um pouco do antigo e um pouco do novo. Talvez isso seja polêmico. Tem gente que é tradicionalista ali, quer que a coisa seja feita, não, tem que estudar. Se você estuda a tradição tal, você tem que se manter nela. E eu respeito muito isso. Mas eu acho que quanto mais a gente se liberta e se permite viver um caminho que nos mostra o que é individualmente, e quando a gente transborda isso para o coletivo de uma maneira que vá beneficiar mais pessoas, eu acho que buscar colocar a bruxaria no dia a dia e usar isso como um caminho de vida. Não simplesmente seguir um líder que vai te falar como você tem que ou não tem que fazer. Ela precisa virar uma prática diária, ela precisa virar... Então, existe essa bruxaria moderna que está no teu dia a dia. Eu sinto que é isso. É muito, muito relacionado a isso. Sim. Então, vamos lá. Tem mais uma ali. Aqui. A Ângela Gonzaga. Existe mais de uma linha de bruxaria? Existe. Existe no mundo inteiro. Existem muitas, né? Existe quem estude, inclusive, muito focado, né? Alguma linha, né? Por exemplo, o Voodoo, ou estuda bruxaria celta, ou viking, ou, enfim, nórdica, né? De uma forma mais genérica, porque existem vários povos. Então, tem quem faça esse estudo, esse resgate histórico mais focado, né? Então, muitas. E tem quem olha assim, a bruxa herbalista, a bruxa que gosta da magia da cozinha. Tem uma conexão que vem da tua forma de ver a magia, né? Eu tenho irmãs bruxas que adoram a cozinha e fazem só cozinha. E dentro de algumas linhas espirituais você tem isso, por exemplo, no candomblé e na Umbanda, existe muito o axé que é trazido através do alimento. Sim. Né? Então, existem linhas que são históricas, né? Que são de culturas específicas, e existem formas de você olhar para a conexão que te chama mais, né? As ervas, ou as velas, ou o elemento, às vezes, que está mais presente ali. Né? Fora as linhas espirituais, que são outras tantas. Outras tantas. Né? E aqui no Brasil, você consegue identificar uma linha mais brasileira ou uma linha que se aportou mais no Brasil, né? Porque somos um país muito novo, né? Um país feito de tantas culturas. Você consegue ver esse caminho aqui? Tem alguma coisa diferente? Olha, eu não sei, porque daí eu teria que até dar uma olhadinha em dados estatísticos, sim, né? Sim. Mas a gente tem, por exemplo, a Tânia Gori, que é uma pessoa que eu admiro muito, que traz a bruxaria natural, né? Foi quem nos trouxe, inclusive, o nosso caminho através de um discípulo dela. Eu gosto muito porque dá uma liberdade, mas existem muitos praticantes da Wicca, né? No nosso país a gente sabe que existe muito praticante de Wicca. E existem as linhas que são mais religiosas, daí a gente não pode considerar como bruxaria, né? Mas que praticam magia, né? A gente tem o Ifá, a gente tem o Candomblé, a gente tem a Umbanda, que são praticantes de magia, mas não da bruxaria. Mas com uma outra cultura, um outro formato, vamos dizer assim, né? Sim. Um outro tipo de conexão. E tem quem pratica e a gente nem sabe qual é a linha que segue, né? Porque tem as bruxas que são
solitárias. Tem muita gente que pratica bruxaria solitária, né? Que não tem um clã, né? Mas Sim, que sim, se essa é uma mantém coisa ali. importante esclarecer, né? Sim. Que existe a questão de você ser a sua própria bruxa, vamos assim Sim. dizer, mas pessoas que estão dentro de um clã, né? Precisam desse clã Sim. para se desenvolver, se apoiar e trabalhar junto, né? Sim. Na Wicca, por exemplo, é uma religião que tem estrutura hierárquica, né? Você tem sacerdote, você tem o formato de ritual, você tem um passo a passo que você segue, né? Em alguns ritos, né? Mas na bruxa que é solitária, ela pode praticar da forma que ela sente. Ela se conecta com o tambor dela, ela se conecta com a fogueira dela, com o caldeirão dela. Sim. E ela faz o próprio ritual de acordo com os estudos que ela traz. Provavelmente muita coisa vai ser parecido. Sim, porque os elementos estão ali disponíveis para você usar. Mas não necessariamente ela segue junto com um grupo específico, né? Então, tem várias formas de você olhar para isso e perceber isso, né? E hoje é muita gente buscando. Eu vejo vertentes crescendo muito, né? Sim, porque eu acho que tá se perdendo aquele medo, né? De quando se falava bruxa, todo mundo, né? Ficava morrendo de medo. De compreender que elas eram mulheres sagradas, mulheres de medicina, mulheres que tinham conhecimento, né? Homens também, porque a palavra bruxo é pouco falada, mas existiam homens que também trabalhavam nessas linhas, né? Então, assim, esse descortinar desse medo, dessa coisa que era errada e feia, é entender que existe um estudo, que existe um conhecimento, que existe amor na bruxaria. Sim. Que a bruxaria também é amor e o amor cura tudo em qualquer nível, né? Em qualquer crença, vamos assim dizer. E assim, se você for procurar por práticas mágicas, existe magia divina, existe magia do caos, existe várias vertentes mágicas que você pode buscar para entender mais profundamente, inclusive a quantidade de frequências energéticas que a gente tem, frequências espirituais que a gente pode acessar dentro desse lugar de manipulação de energia, né? Bom, Cacau, eu já estou estourando meu tempo e você sabe que a gente tem uma pergunta, né? Que vem do campo quântico para você. E a pergunta que vem hoje é... Vamos lá. O que você teria no seu interior como ter que desvendar um segredo? O que seria para você desvendar um segredo? Desvendar um segredo. De uma forma geral, como conceito, ou um segredo meu? O que você sentir no seu coração, aqui você está livre, aqui a gente não combina nada. O que te toca, né, nessa resposta? O que seria desvendar um segredo para você? Eu acho que, quando eu penso em desvendar um segredo, eu acho que é essa compreensão do mistério, né? Não um segredo do que alguém, escondido, por exemplo, uma fofoca, que alguém falou para alguém, mas o segredo de como você chega na profundidade do mistério individual de cada um. Assim. Eu acho que é uma coisa que faz minha alma vibrar quando eu penso, assim, em compreender o que aquela pessoa está sentindo e que caminho ela vai fazer, qual é o segredo do caminho dela para chegar nessa compreensão de si mesma. Assim. Eu acho que esse é o maior segredo que todo mundo guarda, inclusive de si mesmo, e que é o mais libertador de todos. Eu amo esse caminho, né? Observar esse caminho, acho que é um pouco... Será que a gente pode dizer que é um pouco voyeur isso? Né? De eu observar esse caminho. O voyeurismo também é algo que não é só na questão sexual. Às vezes tem pessoas, eu trato isso, não é pouco, pessoas que são voyeurs da vida dos outros. Que eu admiro aquele trabalho daquela pessoa, eu desejo aquele trabalho, eu fico nessa posição de voyeur, de querer algo que é do outro, em vez de sair da posição de voyeur e procurar o meu espaço no mundo. Então, sim, realmente, ele é maior, existe um né? sentido desse, que é quase uma... a gente pode dizer até que é uma energia de inveja, né? Mas, no meu caso, assim, é uma energia de... essa observação nutre lugares dentro de mim, assim, de admiração por quem está chegando até mim. É muito... eu sempre digo... Você ainda não descobriu a deusa que você é, mas eu consigo ver a deusa dentro de você.
Você vai chegar nesse lugar e você vai entender, e acho que esse é o segredo, né? Que quando a gente está falando de desvendar um segredo, é a pessoa compreender que ela já é tudo que ela admira em outras pessoas. Sim, isso mesmo. Mas então, muita gratidão de novo. Já se prepare para você voltar, porque já vai ter um monte de coisa para a gente conversar, não ia caber numa conversa só. E o que eu quero dizer para todo mundo, como sempre, vamos despertar.